uma vez do G4 da Série B. Tá longe, tá chato. Eu não sei. E aí é a base da minha pergunta, né? Porque ela tá ficando mais clara. A pergunta é a mesma, mas a resposta parece que vai mudando, né? O G4 tá fechado, né? Faz um tempo que a gente Já não tem mudado, né, Celso? Há algum tempo. Já não tem mudado. 12 rodadas consecutivas sendo com a mesma composição. 12. É. Mas... Quer um dado? Né? Quer um dado? Manda. Para ajudar ou para atrapalhar? É uma esperança. Pronto, manda aí que hoje eu vejo. O quinto hoje está com 34, né? Não é o quinto colocado, 34? Isso. 34 pontos tem o quinto colocado. Só teve um caso de equipes com 34 pontos. O sexto também, viu? O sexto também. Não. Enfim, só estou dizendo assim. Quem está com 34 pontos hoje, certo? Só teve um caso. Tem gente com 33? Tem aí? Tem, né? Então vai lá. Ó, a partir dos 33, certo? Pronto, 33 pontos. Só um caso de equipe que tinha de 34 pontos ou menos que conseguiu subir, que foi o Avaí de 2016, que tinha exatamente com essa quantidade de jogos 33 pontos. Só esse caso, certo? Então, quem quiser se apegar à estatística vai ter que seguir essa lógica do Avaí. É o Avaí de Claudinei, né? Não é o de Claudinei, não. De professor Genil, eu acho. É Genil. Porque o Avaí já foi e voltou todas as vezes que até sempre era Genil que colocava o time na Série A. Claudinei foi ano passado, né? Atrasado, né? Ano passado. Velho, não tem muita conta não, meu irmão. Tem não. Essa conta como a de Minhoca, aí é um pouco daquilo que a gente falou pro Fortaleza semanas atrás. Porém, ao contrário do Fortaleza, que brigava, né? Que tinha um desenho ali para escapar, mas precisava ultrapassar adversários com baixíssimo desempenho. O grande problema é que nenhum dos perseguidores dá um sinal de ter um potencial de fazer história, um potencial de uma super campanha, e fundamentalmente nenhum dos quatro do G4 dá um sinal contundente de que o motor desligaria. Quando os caras farraparam, o Sport levou 4. Pô. Daria. Não, e assim. Mas voltando um pouquinho mais no tempo, você teve uma semana muito ruim do Bahia, uma semana muito ruim do Vasco, mas o Sport não veio, que era o perseguidor daquela época. E eu falo uma coisa desde o início e não vou mudar. Tirando o Sport pode terminar em 10º, em 9º, em 11º. Mas tirando o Sport, nenhum outro chegaria. Não tem Londrina, não tem Tombense, esses times não vão chegar. Tá? O único time que poderia ter um sprint de chegada é o Sport, mas esse Sport ficou para trás desde da saída de Lisca. Porque o Sport, quando foi para o tiro em Lisca, era o grande tiro, era a grande aposta. Havia uma perspectiva do Sport acelerar o seu desempenho. Só que o destino ele pregou uma peça no Sport assim, absurda, né? A peça do que Genil, que eu falei Genil porque surgiu a mensagem na tela corrigindo aquela informação, dizendo que realmente foi Claudinei. Mas a porrada de Lisca foi muito grande. E ela veio acompanhada pela saída de Maílson, né, que deixou o Sport muito vulnerável no quesito goleiro. E aí, 4 rodadas que poderiam, em tese, ser rodadas interessantes, de alta pontuação, de aproximação, foram rodadas de patinada do Sport. E é o que Cássio citou, justamente quando o Bahia deu outra patinadinha, perdeu o jogo, o Vasco perdeu o jogo. E aí fica com a sensação de que é tarde demais. Tá? Porém, se é para acreditar, detalhe, eu não acredito. Eu não estou nem mais indo para jogo, inclusive. Eu não acredito. E não acho que o que eu vou falar é uma defesa, é algo porque eu acredite. Mas assim, você tem 2 escolhas aqui: pílula azul ou pílula vermelha, né? Realidade ou Fred historicamente trabalha com azul e eu tradicionalmente trabalho com a vermelha. Não tem muito mistério, não. Veja, eu não acredito, como eu te falei, o jogo do CSA eu nem vi o jogo. É que eu não fui, não. Eu nem vi.
Então vamos fazer o trato. Vamos Não assistir o próximo? Posso não assistir. Agora, lá Posso vem, não lá assistir. Não, aliás, não devo assistir também. Não devo assistir. Pronto, aí, já cresceu a ordem, viu? Já melhorou a ordem. E aí é o seguinte, mas quer pílula azul? Tem uma pílula azul. Essa, para mim, é a última das últimas chances. É essa sequência. Eu acho que o Fire travou. Rapaz, quando o Fred trava na pílula azul... Eu acho que ele tá respirando, não. Eu acho que ele travou. Você assiste The Boys, né? Foi aquela hora que... Eu que não aquela sou hora supersticioso. a Fred, energia... Eu que não sou supersticioso. Fiquei agoniado agora. Eu que não sou Eu sou supersticioso. suspense. Tipo, como é o nome da heroína da luz, que me fugiu o nome? Starlight. Starfront. Starfront, sei lá o nome dela. Pronto. Meu irmão, quando ela chega, sai do... Só pra cá. Starlight. Não existe Starfront. Pode até existir, mas esse personagem não apareceu ainda. Aí, ó. Naquela hora que ela chega, levita de energia. Fui eu agora aqui. Fui trazendo energia. Sim. Trazendo energia. Se tem uma chance... Rayovac cansado. Profissional, né, maestro? Passou no cabelo aqui a Rayovac para dar a última carga. Botou na geladeira, pilha. Aquela última carga. Então é o seguinte. A hora é agora. E o jogo da Tombense é o final de Copa do Mundo para o Sport. Eu concordo. Por que a hora agora? Permite. Isso. Bahia e Vasco vão para 2 jogos fora de casa nessa rodada. O Sport também joga fora de casa. E depois Bahia e Vasco se enfrentam. Ou seja, alguém tem que sangrar. Alguém vai sangrar. Além de que, se não responder fora de casa, não vai para lugar nenhum. O Sport vai precisar da sua sequência, exatamente. O Sport tem uma vitória então, fora de casa. Se o Sport não ganhar fora de casa, não tem conta. Se ganhar da Tombense... Se ganhar da Tombense... Tu não colocou. Não tinha falado. Só para você ter noção desse dado. O recorde que o Minhoca trouxe foi o Náutico, que subiu em 2011, 2006. 2006. Com 2 vitórias. Só que aquele Náutico ganhou 16 em casa. O Sport não vai ganhar 16 como mandante. Então tem que responder fora. O Sport tem uma vitória fora de casa. Essa é a conta. A questão do Tombense não é a dificuldade de ganhar do Tombense. É que ou ganha ou não tem conta. Simples. Isso. Então, assim, se você ganha da Tombense, Bahia e Vasco... Os caras ficam putos, pô. Do Tombense. Você ganha do Tombense. Bahia e Vasco sofrem nessa rodada. Um empate. Empatou com Londrina. Acho que é... Quem é o jogo do Vasco? Acho que é... CSA e Vasco. Um jogo muito chato, perigoso. Então, empataram. E empatam de novo no final de semana. Tirou 4 pontos de cada um. Se conseguir as 2 vitórias. Ou o máximo pode acontecer alguém perder também no fim de semana. Ou alguém perder, você tirou 5 pontos de um deles. E aí o campeonato recomeça. Quando o jogo do Sport começar, o jogo do Bahia já vai ter acontecido, que vai ser, né, o primeiro a acontecer da rodada. E o do Vasco vai começar 1h30 antes da partida do Sport começar. A bola vai rolar, o Sport já vai estar sabendo o que está acontecendo ali no segundo tempo. Então, assim... Se o Sport fizer os 6 pontos dele, que são complicadíssimos de fazer, porque o Sport não ganha fora. Se ele fizer os 6 pontos dele, ele tem uma tendência aí de transformar uma distância irreal em uma distância real. Até porque ele enfrenta a Bahia no Recife e enfrenta o Vasco no Recife. Certo? Então, Alex Lucena, que já comemorou aí, dizendo que eu já tirei rapidinho, em uma frase eu tirei 4 pontos de 2. Se a gente considerar que o Sport ganha os confrontos diretos, vira 2 pontos a diferença. 2 pontos, meu irmão. 2 pontos, você vai para a última rodada. Profissional, velho. Veja só. 2 pontos, você vai para a última rodada. Eu costumava dizer que ele não ganha, é vacilo dele não ganhar dinheiro com isso, mas eu já não falo mais, porque eu não sei, de repente ele está ganhando, eu que não sei. O Fred pode estar ganhando dinheiro com isso de alguma forma, eu que não sei. Eu acho que esse apartamento novo dele é através do mercado. No mercado, ninguém faz melhor do que se precisar. Meu irmão, tem cara aí que vende coach motivacional. Moleque, meu irmão, é um H-menor da porra, não sei o quê. Esse bicho aí, na inocência, faz um trabalho mesmo que esse cara nenhum consegue. Faltou o Fred no intervalo de Brasil e Alemanha.
Não, mas não, faltou não, Minhoca, porque não existia Faltou podcast. não. A Faltou conta não. existia, a gente fez as contas. Fiz as contas. Fez as contas. Eu tava, só para abrir um parênteses, já que você trouxe, foi 5 com 28 minutos. 28 minutos. Celso chorando no banheiro, foi buscar. Celso foi embora. 28 minutos estava 5-0 para a Alemanha. No primeiro tempo falou, disse, ó, se fizer 2 até o intervalo, dá para buscar, viu? 5, a Alemanha, a locomotiva passando, se fizer 2 até o intervalo, dá para buscar, viu? Não, aí pois não é, fez. Faltou no Não vestiário fez. do Brasil. Não, aí teve a conta. Aí a gente fez a conta lá, dividiu. Tava Por minuto, né? Quanto é que tá? A Alemanha virou. Ela fez Virou 2 gols no 5-1. segundo tempo. Foi 5, não, foi 5 no primeiro tempo. Acho que foi 5-0. A conclusão foi 5-0, tirar. A conclusão foi tirar. A conta a gente falou, até a cada 9 minutos tem que sair um gol. Aí depois a gente Aí, falou com calma, fez assim, ó. Não precisa nem fazer gol rápido. É fazer um ali. Se fizer 2 até os 30, é confusão demais no estádio. Os 30 para frente faz 2. Não, mas eu lembro, era o cálculo sendo refeito a todo momento, porque era 45 minutos, né? Tinha que fazer. Tava 5-0, tem que fazer um gol a cada 9 minutos. Aí quando deu 9 minutos, não fez gol nenhum, aí já recalculava, vocês tem que ser 5-40. Só agora aí a cada 7. Aí, É 2 até os 30, pô. Era 2 até os 30. largou no 7-0. Aí não tem o que fazer, não. Agora. Nem quando saiu o gol de Oscar. Não, Hora do gol do Oscar, opa. no Oscar, eu acho que a turma, meu irmão, estava todo mundo anestesiado já. A turma já estava na galhofa. O brasileiro é aquele negócio, meu irmão. Quando o negócio fica feio demais, a turma. Tu sabe que eu nunca vi esse gol, né? Mas não tem esse negócio de ninguém segura a mão de ninguém, não, meu irmão. Quando o negócio tá feio, a turma já começa a rir. Porque, meu irmão, O único. Tem um gol que eu nunca vi na minha bizarro vida. demais. É o gol que rebaixou o Sport ali, daquele bicho da Chape, que disse que foi um gol impedido na última rodada também de nunca São vi, não. Paulo. Mas daqui a pouco aparece. Não, acho que foi da barra da esquerda da Chape. Eu nunca vi esse gol. Será que é gol impedido? Eu quis nem ver. Então é isso, tá? Se domingo tiver tirado 4 ou 5 pontos aí, pelo amor de Deus, é 800, de 800 a 1.500 pessoas aqui ao vivo. Quem quiser, a hora de dormir é essa, porque deixa eu falar agora 10 centavos. Esporte Chape é quando? vermelha. Só para saber. Esse é o problema. É o jogo seguinte. É o jogo seguinte. A Chapecoense é a melhor visitante do campeonato. Então o Sport tem que ganhar. O Sport tem que ganhar do Tombense, que o Sport não ganha. O Tombense é um time chato, é um dos times que vão lá. O Sport tem que ganhar fora de casa do Tombense, que é um dos times com menos derrotas no campeonato. O Sport vai ter que ganhar fora de casa. Tem uma vitória, foi sobre a Chapecoense, não sei nem quando foi, foi em 2021 essa vitória. Foi nem nesse ano. E tem que ganhar do Tombense, que não perde, que tem poucas derrotas. Vencendo, vai ter que ganhar da Ilha. E a Chapecoense acabou de empatar com o Cruzeiro. O jogo foi na Garrincha, mas tinha... Spoiler, vou dar um spoiler aqui. Me desculpe interromper. Se ganhar da Tombense, ganha da Chape. Spoiler. Calma. Esse era apoio Pila Vermelha sendo diluído. Ia ficar rosinha. Ia chegar lá, mas estava primeiro a Pila Vermelha com o escopo do problema. Tem ganhado do Tombense, que tem poucas derrotas, e ganhar da Chapecoense, que é uma ótima visitante. Ganhou do Náutico, empatou com o Cruzeiro, o jogo foi Mané Garrincha, mas tinha 22 mil torcedores do Cruzeiro. Enfim, é um adversário. Ganhou do Grêmio no início, é um adversário que não faz, que é um adversário péssimo em casa, tanto que perdeu para o Sport, e um adversário muito ruim fora de casa. Só é forte fora. Joga muito fechado mas fora. Esse recorte do Sport são 4 jogos, sendo 3 como mandante. Já foi um contra o CSA, venceu, vai para um fora e depois vem 2 em casa, porque a Chapecoense Novo Horizontino. É óbvio que esse é o melhor recorte do Sport. Se o Sport não tirar nada nesse recorte, isso eu estou falando, galera, para a Pílula Vermelha, mas eu não acredito, tá? Eu estou falando dentro do cenário, tipo, existe algum caminho? Pílula Vermelha atrás, beleza, Cássio, a gente sabe que tá exatamente, mas tem algum caminho? Perfeito, Cássio. Existe esse caminho. O caminho é esse recorte. Porque se não for esse recorte, fica isso que a gente está falando há pouco da seleção brasileira. Fica assim, tá 5-0, só tem que fazer 2 gols até o intervalo. Tipo, fica com a conta que não existe, mas que simplesmente você está vendo o jogo que não tem nada para fazer. Você continua vendo uma coisa que você sabe que não vai acontecer. Então, o recorte do Sport, para o Sport ter alguma chance, é nesse momento. Por quê? Pelos jogos que ele tem em casa e pela tabela que o Fred trouxe. O Bahia vai pegar o Londrina, que é o 5º lugar, e o Vasco vai pegar o CSA, que se está mal, mas veja só, o CSA basta não perder do Vasco. Você jogando Rei Pelé, e o Vasco não é um time é um time que está no G4 há algum tempo também, mas não é um time tão confiável ainda na Série B, pelo menos não vencendo. Então, não é um absurdo imaginar um empate. Não estou dizendo que o CSA vai ganhar o jogo, mas pelo menos imaginar um empate. Se for empate, já está resolvido. Porque, como foi dito aqui, o jogo seguinte é Bahia e Vasco. Agora, é muito jogo para torcer, porque veja o problema, aquilo que está falando no primeiro bloco do Fortaleza,
que tem que acontecer muita coisa a favor. Era o Fortaleza ganhar 3 jogos seguidos e tudo acontecer para que ele saísse da zona de rebaixamento. Olha a conta que a gente está fazendo. É o Sport ganhar os 2 próximos jogos, ou seja, engatar 3 vitórias seguidas, coisa que não aconteceu nesse ano. Bahia e Vasco simultaneamente não vencerem, ou pelo menos um deles não vencer, porque você torceria para que esse fosse derrotado no domingo, ou que eles não vençam, e no domingo, enfim, tirar pontos desses times. Não, Ou seja, se um deles perder as 2, aí, meu amigo. você está torcendo por 5 resultados. 4, né? Porque domingo tem um confronto direto, aconteceu de toda forma, mas está torcendo por 4 resultados e 1,5 ali. É muito difícil. Mas se você enxerga alguma possibilidade de não virar um campeonato de marola, porque também agora eu acho que a goleada sobre o CSA diminuiu muito o risco que eu considerava real, um risco de ser rebaixado. Nesse momento eu acho que já diminuiu muito o risco, porque tem 11 pontos e a turma lá de baixo está muito enraizada lá na zona de rebaixamento. Se o G4 não muda 12 rodadas, o Z4 não muda, eu não tenho um número preciso, mas não muda várias semanas também. Sempre lá, Vila Nova, Guarani, Náutico, CSA, estão lá os 4 há um tempão também. Então, o que pode acontecer é virar uma marola para o esporte. Marola, quando a gente fala, é o campeonato meio de tabela, nem vai nem vem na segunda divisão. Né? Não existe marola na Série A, por exemplo. Na primeira divisão não existe marola. Mas na segunda divisão existe a marola. E é o que pode acontecer. Mas, para evitar isso, são as 2 próximas rodadas para você olhar com alguma atenção. Esse jogo do Tombense é a final do Copa do Mundo, pô. É uma final do Copa do Mundo. Era contra o Ituano, mas se reajustou o campeonato porque o Sport respondeu contra o CSA. Porque aquela goleada ela poderia ter tido um impacto muito grande contra o CSA, como teve, por exemplo, com o Ceará com Fortaleza. O Ceará não perdeu. E aí, Cássio, tem um fator que é importante trazer para conta. Puxa outra. Tem um fator que é importante trazer para conta. Todos com a nota. Sport CSA seria um jogo para 5.000 pessoas na ilha, com vaia, com inferno, e foi um jogo para 30. E isso vale, inclusive, para dizer o quanto o torcedor chama torcedor. Porque olha o que você está dizendo. Você está dizendo que esse jogo seria um jogo para 5.000 na ilha. Só que esse jogo acabou tendo 9.000 pagantes, além de todos com a nota. Porque... E não teria, depois daquele 4x1. Não teria. Quando tem aquele movimento das pessoas irem para o estádio, cara, eu vou também. Acabou de engajamento, né, pô? Torcedor chama torcedor mesmo. Cauê, nessa Cauê estava na arena, foi? Eu ia perguntar dele, porque a voz dele gritou muito gol no final de semana. Não. Tocantins? Rapaz, eu tô com sinusite com tudo, velho. Ontem estava sem voz, hoje está restabelecendo. Amiga, é a idade. De 5 caras, 4 adoecerem uma semana, do mesmo jeito. Não, a minha garganta está inflamada aqui. Então acho que é 100% aí. Verdade. Chimba, nessa disposição de pílulas aí, você vai para onde, velho? Vai de pílula azul, vai de pílula vermelha? Você acredita que é possível o Sport encontrar um caminho nessa sequência? O meu raciocínio é sempre no que o Sport precisa fazer o dele. O Sport fazendo o dele, se lá na frente o caminho se abrir, beleza, eu tô aqui para pegar o portão e dar o X. Se não, velho, não adianta. Até porque, como o Fred lembrou aí do Todos com a Nota, o Sport tem que se fazer de alguma forma presente na competição para arrecadar dinheiro, né, financeiramente. Para que no próximo ano tenha algum gasto financeiro para que entre no próximo ano, se não conseguir o acesso esse ano, que é tão difícil, financeiramente você entrar estruturado. Porque a partir do momento que você consegue, a cada jogo em casa, conseguir uma arrecadação que beira 800 mil para cima, é um lastro financeiro gigante. Então, até para o esporte conseguir fechar o ano com as contas em dia e, de alguma forma, pavimentar o próximo ano bem financeiramente, é importante que o esporte some pontos e mantenha no mínimo essa ilusão que dá. Porque a manutenção dessa ilusão que dá é a mesma ilusão que vai fazer com que o torcedor acredite e vá a campo tentar empurrar. E o Todas com a Nota vai ajudar demais isso. Como também é importante para que se estruture o mínimo possível esse time para 2023. Acreditar, não acredito muito não, possa dar. Mas vai que acontece, né? Vai que a exceção seja o Sport esse ano. Diante de tantos anos que só o Avaí lá de trás de Claudinei, será que Claudinei consegue de novo? Os 2 acessos de Claudinei foram muito assim, de ninguém acreditar, dele conseguir na reta final do segundo turno subir o Avaí. O cara conseguir pela terceira vez é muito difícil, mas o cara já conseguiu 2.
Então vamos lá, mas eu hoje eu não creio pela distância que isso foi aberta, pelos reforços que o Bahia vem trazendo. O Bahia Perfil, talvez isso. o perfil, o próprio perfil do esporte, o perfil dos outros times que não dão a entender, não dão esperança mesmo de que vão farrapar, que vão desligar o motor. O Bahia chegando aí com vários reforços de última Jogos hora, em o Caio casa, é muito Vidal. difícil em casa. Não, Aí chega o hoje, anuncia Caio O Ítalo do Vidal, o Bragantino, eu Ítalo. acho que uma Então, cartada assim, muito boa do Bahia. o Bahia hoje tem 11 jogadores ali para a posição de atacante, outros jogadores que, pô, se duvidar, seriam titulares no esporte. Então, Sim. assim, e era um problema, e era uma deficiência que o Bahia tinha. E o Bahia tentou melhorar ainda mais, tentou corrigir alguns problemas que tinham ali no setor. O Grêmio se reforçou, foi atrás, o Cruzeiro nem precisava, foi atrás. Então, talvez só o Vasco não tenha, apesar da contratação de Alex Teixeira, não tenha, vamos dizer assim, trago um pacote tão recheado de reforços para, vamos dizer, manter essa regularidade do que já vinha demonstrando. Mas é muito difícil, pô. É muito difícil, vendo de todos esses contextos, acreditar que o esporte vai conseguir ele mesmo fazer esse papel de ganhar essa quantidade enorme de jogos, de não perder uma quantidade enorme de jogos. Basicamente 10 jogos de 14, colocar, né? Para o Sport chegar em 64 pontos, veja só. para se De colocar 15, de 14, né? Muito ponto. É muito Sim, ponto. sim. É muito ponto de um futebol que a gente não vê. De um futebol que achou contra o CSA que, beleza, mas será que não foi um recorte de uma exceção? Que não vinha mostrando? Aí precisa ver, precisa ganhar pra... Aí são justamente essas finais, e não são só finais de vencer. Não adianta só, lógico, que esse momento ganhar de um gol bambo para Tombense lá é super importante. Lógico, essa conta hoje não adianta jogar bem e não ganhar para Tombense. Não adianta. Cauê, Mas, veja só. se aproveitar a esperança, é arrumar o gol lá e minimamente mostrar a evolução. Ó, Veja só. É o que a gente está falando. A ilusão. Só para explicar o que foi aquela recuperação de Claudinei. Quando restavam 14 jogos, que é o que o Sport tem agora para buscar, Claudinei, dos 14, ganhou 10, empatou 3 e perdeu só 1. Veja, Então, um assim, jogo só. é uma recuperação de campeão. Absurdo. De campeão mesmo, assim. E não há sinal. Agora, sem- ela tem que ser ilógica. E ela tem que ser traçada agora. Não dá. Vamos supor, ele perdeu um jogo. Não foi? Não dá para o Sport já queimar a ficha da derrota agora contra o Tom Benz. Exato. Antes do Essa corrido derrota, polonês. por exemplo, tem que ficar distante. Isso. Um dos pontos é esse. O Sport não só tem que ganhar jogos assim, como tem que empatar alguns e a derrota ficar distante. Desses 14, tipo, passar agora os Exato. 7, 8 jogos sem perder. Né? Agora, Até para ter o que, é essa que poderia confiança acontecer? necessária. Se acontecer essa semana perfeita que é tirar 4 pontos, 5 pontos, né? Eventualmente até 6 pontos de um dos dois times, se acontecer essa semana perfeita, pode gerar o gatilho da insanidade, né? De ter realmente 40, como o Bahia e Vasco estão jogando, ter 40 mil pessoas todo jogo, ter espírito de decisão todo jogo e de jogar fora de casa valendo a vida todo jogo. Porra, ninguém aqui acredita. Ninguém aqui colocaria R$1 nisso. Todo mundo apostaria já há algum tempo que o G4 está definido e finalizado. O que a gente está debatendo aqui é uma porta. E como alguns torcedores do Bahia até estão colocando aqui no chat, o Bahia faz contratações em que lá em Salvador, a gente está fazendo conta maluca aqui, lá em Salvador tem gente fazendo conta para pegar o Cruzeiro e ser campeão da Série B. Né? Então, eu acho assim, que é uma realidade paralela. O que a gente desenha, a chance mínima do esporte mexer nesse G4 é uma realidade paralela. Eu acho que, inclusive, o Bahia já está armando o time para 2023. Eu acho que o Bahia viu que vai subir e teve confiança para aumentar a carga. Sabe? Viu que vai subir. Não acho que. E aumenta a carga, pô. Já tem jogador. Almeida é um jogador para ficar. Ítalo é um jogador para ficar. Esses caras não são jogadores para subir e descartar. Para mim, são dois jogadores que vêm
Inclusive, eles aceitam vir pensando em jogar a Série A em 2023. Eles chegam no projeto em 2023. Tá? Porque, para mim, esse é o desenho. Já que a gente tá falando disso aí, eu acho que é importante a gente amarrar essa análise, passando justamente pelos reforços que o Bahia contratou aí no apagar das luzes aí, ainda com o mercado de transferência, né, com a janela para inscrição aberta. Vamos trazer os superchats que a gente ficou devendo, Rodrigo, para a gente passar todos e poder... Tem o novo, que eu acho que já cabe até trazer o novo agora, que é o novo Luiz Marcelo, dizendo Luiz isso é Marcelo. verdade também, né? o problema... Ah, sim, esse aí. Novo, Bahia e novo. Vasco... Cadê? Não, esse aí já passou. Esse aqui. Já falou. Esse novo aí. O de 5 aí. Isso. O problema é que Claudinei em 2016 não tinha Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Perfeito. Veja só, se fosse o Londrina a 9 pontos, pelo amor de Deus, eu estava tranquilo aqui. A gente estava conversando besteira aqui agora. O Tombense a 9 pontos, eu estava rindo. Rindo aqui, tranquilo. Rindo não, mas estava falando com mais confiança. Estava tranquilo. Fazendo conta, simulação e tudo aqui. Tava peito de aço aqui. Agora, com Bahia, Vasco e Grêmio, o cara fica pianinho. Pô, são 12 rodadas, pô. Veja só, 12 rodadas que o G4 não muda. Eu não tenho esse dado, Minhoca talvez tenha, eu não tenho esse dado, mas assim, não é muito comum um grupo de acesso passar tanto tempo imutável, pô. Assim, e sem que seja surpreendente, que poderia acontecer, e tu, pô, como o Fred falou, como é que os caras estão segurando lá? Mas não é o caso, não. Na verdade, é um G4 que não muda e que todo mundo acha que não vai mudar, que está bem colocado no momento. Tinha os 5 times, potenciais 5 times, para 4 vagas. E os 4 maiores orçamentos estão nas 4 primeiras posições. Então, assim, não tem muito mistério, não. Mas o campeonato acontece umas patinadas, acontece, mas não tá com muito indício que isso vai acontecer. E outra, teria que ser porque não é uma patinada de 5 pontos, não. A vantagem, na verdade, da última rodada para essa rodada, ela aumentou. Após 2 rodadas com 6 pontos, essa última rodada subiu para 8. Então, assim, a gente está falando de uma aproximação do G4, enquanto, na verdade, na última rodada, o G4 se distanciou. Ele aumentou a vantagem. Ele tá ficando mais distante, muito mais do que o campeonato de aproximação. As equipes em 2016 que estavam no G4 na época era Brasil e CRB, que acabaram saindo. O Brasil de Pelotas fez 14 pontos, terminou com 54. Quer dizer, somos dois. Eu trocava 2 em 1. Pois é, o Brasil de Pelotas estava com 40 na época, só fez 14, terminou com 54 na 11ª colocação, caiu demais. E o CRB, que também era G4, tinha 38 pontos e fez mais 20, terminou com 58. O Avaí, nessa recuperação que eu citei, terminou na 2ª colocação, na frente do Vasco e do Bahia, que foi exatamente... Você fez ponto demais, mas não precisa disso tudo não. Não precisa disso tudo não. Não, Pode perder dá para perder 2. Dá para perder 2. Ou seja, se perder o Tombense e ganhar da Chape, tem uma conversa. Se perder o Tombense para a Chape, ainda tem campeonato. Veja só. Hoje, do quarteto, talvez só o Vasco, e mesmo assim, numa boa vontade muito grande de pensar, talvez só o Vasco tenha a capacidade de desligar o motor e de uma turbulência. Mas é porque eu acho que ainda, Cauê, ainda tem muito fator torcida, cara. Brasil e CRB não conseguem essa, sabe? Não, eu estou pensando né? Mas é uma espiral dentro de casa mesmo. Assim, tem que ser fora da curva. Exatamente. Passar a não ter resultado dentro de casa. Ter 20 mil pessoas em São Januário, mas não conseguir vencer. Não é que isso vai acontecer, não. É que precisa de que algo disso aconteça. Se isso não acontecer, não tem o que fazer, não. Porque o Vasco, queira ou não, é um time ainda que tem muito baseado nos garotos lá da base dele, né? Ele, até foi um pouco do que eu falei, que ele não se reforçou tanto para essa reta final. Então, talvez pudesse pesar se ele entrasse na espiral, vamos dizer, de 2, 3 derrotas consecutivas, e aí o clima pesar em São Januário. E nesse pesar, a torcida ser o inverso, né? De você ter o torcedor, em vez de te empurrando, aquela pressão ser gigantescamente contra você. Que a gente sabe que não tem como segurar o torcedor. Mas pensar nisso é difícil, porque a distância
do Vasco para a turma, para essa turma de baixo, também é grande. Então é difícil. Então é torcer para vamos ver se o Vasco perde para o CSA, perde para o Bahia. Opa, se o Vasco zerar esses 2 jogos, aí talvez se crie. Dado que você faz o seu, que é o que a gente está falando aqui, a Lógico. posição. E isso Então, Cauê, fazendo você mesmo. acha que o foco do torcedor do esporte é CSA e Bahia? É tirar 6 do Vasco de uma vez? Eu acho que é tirar do Vasco. Porque eu não acredito que o Bahia, com mais dificuldade que Anderson, vem demonstrando várias vezes com o Bahia, mas o Bahia eu acho que foi assertivo demais agora. Fazer a pergunta aqui. Vamos pro cenário essa é uma boa perfeito. dúvida. Cenário perfeito. Bahia e Vasco perdem ou empatam no meio de semana. Tem o mesmo resultado, isso quer dizer. Perderam 2 ou 3 pontos no meio da semana. Não é Bahia ou Vasco para torcer, porque aí é ok, né? É empatar para sangrar os 2 ou ir logo no Bahia para o Vasco, para escolher o Vasco como alvo. Empate. Empate para sangrar os 2. Eu também iria para sangrar os 2. Tem menos Eu pontos iria pra distribuídos, sangrar né? os dois, Pensando nisso. São 3 contra 2 pontos, né? Um para cada. Então, É muito ponto perdido. É 4 pontos perdidos no jogo só por 2 times. exato. Só se pensaria contrário, Fred. É aquela fase de Diferente. maluquice. Se o Porque CSA não- desse uma porrada grande no Vasco. Mas dá, não. E aí Pelo você motivo 4 achasse que esporte isso. Pois é. O Rogério botou a foto dele triste hoje no Instagram. Eu sigo o Rogério no Instagram. Botou a foto triste. Dia de luta é dia de glória. Ele. Considero isso uma das Cara, coisas mais aleatórias que Fred seguir Rogério. Fred seguir Rogério. Nossa, no ele Instagram. acompanha a vida dele. Hoje Eu botou a tenho uma fotinha Frases triste. inteligentes, Fred. Dia de luta é dia de Muitas frases glória. inteligentes. Eu não sei as lutas, né? As glórias. Enfim, Se migrar dia de pro luta é beach dia de glória. tênis, já farra duplo, viu, Fred? Já liga pro Tá ouvindo rock agora, pelo visto, né? Largou ali o dia de Deixa eu luta é dia de ficar glória, é Charlie Brown, né? Então, galera, vamos trazer as mensagens aí, as outras mensagens do Bahia, Rodrigo, que a gente ficou devendo. Mas que falam sobre as contratações, falam sobre. A ausência de um comentarista do Bahia aqui hoje, né? Isso. Eu mandei mensagem aqui pra turma, mas não tive sucesso, tá? Mas Pedro e Lula estão sempre por aqui, né? Pedro participou de alguns raízes seguidos, né? Sim. Boa noite. Quem tava em falta era eu mesmo, era a gente. Então na farrapada grande outra semana aí. Isso. Mas Luiz Marcelo dizendo aqui, boa noite, sugestão para vocês nos programas da segunda raiz, deveria ter também um representante da Bahia, como o Fred falou, Pedro Pereira tem estado aqui com a gente. E Participou do áudio guia, participou de um raiz, tá? A gente está utilizando, porque hoje não deu para fazer. Isso. Qualquer coisa, @Thiago Minhoca, certo? A reclamação das Mas foi bom ouvir, que nosso amigo BC vai pensar um pouquinho antes de dormir hoje. Uma coisa do Bahia que eu vi é a expectativa de Bahia e Vasco. O cara, rapidinho, quando o BC for dormir que deitar o travesseiro, tá aqui rindo e tal, eu vou dizer, rapaz, será que isso aconteceu o que o Fred disse? Ele vai pensar assim, a última coisa que ele vai pensar antes de dormir é essa, vai perder meia hora de sono. O jogo amanhã, o Painho é o primeiro jogo amanhã. Amanhã, se o Bahia não vencer, ele já vai pensar, Fred. Ele já vai ficar. Já vai dormir hoje. Entrei na cabeça. Ligado no jogo do esporte. Mas não desaparece, não. Você não desaparece, não. Respeita. Não, corre não. Mas tem uns que correm, viu? Mas vamos lá. Gil mesmo, o cara não acha aqui. Cadê Gil? Tava aí da última vez. Uns muitos. Mas ok. Gil, meu Deus do céu. Fortaleza eu tô indo para dormir. Hibernou. Botou a mimi, né? Como o pessoal fala hoje em dia. Aquele vídeo. Só falando rapidamente de Bahia e Vasco, uma coisa que eu achei engraçado. Porque como o Bahia está levando muita gente, está com média de 25, 26 mil pessoas, mas o Vitória começou a colocar muita gente, e obviamente isso cria de ninguém querer ficar para trás, né? De ser o cara que vai colocar menos gente. Se o Vitória botou 30 mil, o Bahia não pode se permitir, já não via colocar, mas colocar menos de 30 mil. Mas aí era um debate sobre lotação da Fonte Nova, aí isso apareceu debate na minha timeline, aí tem como montar, alguém sugeriu, tem como montar a arquibancada móvel que foi colocada na Copa de 2014, que fez a Fonte Nova aí de 42, 44 mil para mais de 50 mil pessoas, porque é uma ferradura, né? Para o bico do Tororó. E na Copa do Mundo aquilo foi colocado um tipo
lembrou aquele, como se fosse aquele tobogã do Pacaembu, essa coisa imensa. Aí alguém, pô, que ideia massa, não sei o quê, a galera meio descolada da realidade. Aí no meio da conversa, aí o cara botou o link. Meu velho, isso custou 11 milhões de reais. Esse negócio aí custou 11 milhões de reais. Essa coisinha que tá falando como se fosse vôlei de praia. Bota para domingo aí esse negócio. Até porque é um outro padrão. Talvez tenha mais barato, naturalmente. Mas achei engraçado que o cara trouxe o número. Aí, 45 dá para fazer a festa. 45 dá para fazer a festa.